Já pode colocar aí, Júnior, capítulo 23 de Mateus, versículo 27. Eu tirei algumas coisas importantes para a nossa vida, porque, irmãos, nós sabemos que os últimos dias da igreja do Senhor na terra não são dias fáceis. Nunca foi fácil para a igreja do Senhor, sempre enfrentou desafios. Mas os últimos dias da igreja na terra, nós temos enfrentado desafios tenebrosos para nos tirar do propósito, da vontade de Deus, e nós precisamos de tomar algumas atitudes na nossa vida. Hoje mesmo foi falado acerca da morte, da ressurreição, da salvação, e também alguns requisitos importantes que devem estar na vida de um crente salvo em Jesus. A mudança de vida, a transformação. E eu estava até ouvindo um casal de pastores falando sobre os desafios de um pastor que quer trazer a mensagem do Senhor e conduzir a noiva de Cristo nesses últimos dias. E ao ouvi-los, eu não me contive de não chorar, não derramar lágrimas, porque é a realidade que nós estamos vivendo. Mas eu quero que a igreja do Senhor nesta noite faça uma reflexão sobre o que vai ser ministrado. E que vocês, ao saírem desta casa de oração, irmãos, saiam daqui fortalecidos, edificados e desejosos de estarem com uma vida mais em comunhão com o Senhor, de acordo com a palavra de Deus. E algumas coisas me chamou a atenção, eu fiz aqui, tirei cópia, depois eu tornei a escrever mais algumas coisas importantes na nossa vida. A vida cristã, ela vai muito mais do que uma aparência de um cristianismo. Eu quero trazer você nesta noite para uma reflexão sobre a sua vida. Porque nós olharmos os defeitos, sabermos as coisas erradas que muitas pessoas fazem, mas nós precisamos, nesta última hora, irmãos, olhar para nós mesmos. A Bíblia diz até para o pastor: olhai por vós mesmos e pelo rebanho do Senhor. E quando a primeira coisa que nós temos que analisar na nossa vida, será que eu estou vivendo uma vida de aparência cristã? Lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 27, que está aí no telão, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Aí eu tirei algumas coisas importantes, porque Jesus, usando aqui de uma forma que todo mundo entende, que todos nós sabemos como o que tem dentro de uma sepultura, e principalmente nesses cemitérios, onde existem muitas pessoas de condições financeiras, com as suas lápides, gastam rios de dinheiros para ter lápides ali, túmulos maravilhosos, estrondosos. E naquele tempo de Jesus também não era diferente, muitas pessoas também tinham seus sepulcros. Mas o que nos chama para dentro disso? Que nós não podemos apenas viver uma vida de uma fachada ou de uma falsa santidade. E isso é importante para nós, irmãos, porque quando Jesus estava falando com eles esforçavam para parecerem ser justos diante das pessoas. Mas, na realidade, o que eles escondiam, o que eles levavam dentro de si, era apenas porque eles queriam reconhecimento próprio e, na verdade, havia uma natureza pecaminosa dentro deles. E o que me chamou a atenção nesta palavra, exatamente nesta noite, porque nós não podemos viver uma vida cristã apenas de aparência, apenas para nós termos uma aparência e às vezes nos esforçamos tanto diante das pessoas, publicamente, para parecermos justos, santos, bonzinhos, verdadeiros cristãos, mas dentro de nós,
o que nós carregamos, o que nós trazemos na nossa caminhada, são coisas que não agradam ao Senhor. São coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, o que esta passagem nos ensina? A importância da verdade interior. Irmãos, eu preciso ser um cristão aonde o meu interior viva a verdade que eu prego. Não é simplesmente para mostrar para alguém uma santidade, mas eu preciso de sentir no meu interior que há algo dentro de mim que foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Eu tenho que me sentir bem diante do Senhor. Quando eu estou a sós, quando ninguém me vê, ou quando eu estou apenas com o meu Senhor, eu preciso de sentir que o meu interior foi mudado, que não há mais imundícias, que não há mais coisas preenchendo o meu coração, a não ser a presença do Espírito Santo. Eu não posso parecer um cristão de ter uma fachada de santidade, mas dentro de mim está vazio. O que há dentro de mim não são as coisas do Senhor. Não é aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E quando está falando sobre isso, eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Eu preciso de reconhecer as minhas próprias falhas, os meus pecados. Porque muitas vezes nós somos aptos em criticar os outros, em reconhecer o erro de alguém. Mas quando Jesus estava mostrando aqui, era exatamente isso. Eu preciso de olhar e dizer, Senhor, eu não quero ser um crente de aparência, mas eu quero viver a essência do Evangelho dentro de mim. Eu quero ter a alegria da salvação. Eu quero sentir a presença do Teu Espírito Santo. Eu não quero ser um crente vazio, com coisas impuras dentro de mim, algo que cheira mal às Tuas narinas, mas aquilo que glorifica o Teu nome. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ser cheio da Tua palavra. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu temor. Porque não vale a pena, irmãos. É sofredor você querer viver uma vida de aparência, mas é glorioso quando a gente vive uma vida da essência, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! E é isso que Jesus estava mostrando, porque às vezes dentro de nós existe tanta podridão interior que nos impedem de sermos cheios do Espírito Santo. Eu não sei o que você está carregando no seu coração. Minha avó dizia que coração é terra que ninguém pisa, só o Senhor. E é verdade. Só Deus nos conhece. Por isso o Senhor disse para Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração. Nesta noite, irmãos, você pode estar olhando a minha aparência, mas há um Deus que está vendo o meu coração. Há um Deus que está vendo o teu coração. E às vezes a gente está preocupado tanto com a nossa aparência. É importante? É. Mas mais importante é o nosso interior cheio de Deus. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O crente que é alegre com Jesus, o crente que está cheio do gozo da salvação, o crente que tem o seu interior lavado, remido pelo sangue do Calvário, o seu rosto expressa a glória de Deus, a presença do Senhor, a alegria da salvação e a alegria de servir a Cristo. Aleluia! E a segunda coisa importante que nós precisamos, ter intimidade com o Senhor. João 15:5. Ele fala sobre a intimidade. Jesus faz uma analogia aqui com a videira. Ele diz, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu acho interessante esse texto aqui, porque Jesus traz os seus seguidores como os ramos. Aleluia! Que dependem dele para crescer, para ficar verde, para frutificar. Irmãos, isso aqui fala da nossa intimidade com o Senhor. E nós precisamos de analisar nesta noite, como está a nossa intimidade com Deus. Por que eu venho para o culto e saio do culto e não sinto nada? É mais fácil eu dizer, o problema é a igreja. É mais fácil eu dizer, tem pecado oculto na igreja, por isso que Deus não está operando.
É mais fácil eu criticar o pregador, o cantor, do que eu olhar para dentro de mim e sentir um vazio na minha alma, a minha intimidade com o Senhor. Nós precisamos de estar ligados em Cristo, irmãos. Nós precisamos de estar ligados no Senhor. Aleluia! Nós precisamos permanecer em Cristo. Nós não podemos permanecer apenas no culto, ligados. Nós temos que permanecer no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso caminhar. Irmãos, a gente precisa ter intimidade com o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em todos os lugares que nós formos, nós temos que permanecer em Cristo. Porque se nós não permanecemos em Cristo e não tivermos intimidade com o Senhor, é como perder o fôlego da alma. E Jesus foi muito claro, ele está falando de uma dependência. Esse permanecer em Cristo significa estar conectado com Ele diariamente. É todo instante conectado com o Senhor. Eu estou no trabalho conectado com meu Jesus. Eu estou fazendo comida conectado com o Senhor. Eu estou andando pela rua conectado com o Senhor. Eu estou num culto como esse, conectado com Cristo. Aleluia! Conectado com Ele. E se eu estiver conectado com Ele, o que vai acontecer? Eu vou viver uma união com Ele para fazer a sua vontade. Só quem tem intimidade, irmão, faz a vontade do Senhor. Só quem anda intimamente com o Senhor consegue adorá-lo como Ele merece. É intimidade com o Senhor e com a sua palavra e com o seu amor. Isso significa dependência. O nosso fruto, a nossa energia, a nossa força vem de Cristo. Eu só sou um crente forte se eu estiver ligado na videira. Se eu estiver conectado nele. Se eu estiver ligado nele, eu vou fazer a vontade dele. Eu vou obedecer a palavra dele. E eu vou viver o amor dele na minha vida. Isso é importante, porque através disso eu vou ter força e vigor para ser um crente que tem intimidade com o Senhor. Irmãos, quanto no nosso meio está faltando isso? Intimidade com o Senhor, sensibilidade ao Espírito Santo. Jesus está falando, Jesus está operando, Jesus está agindo, e a gente nem está percebendo que Ele está na casa. Nós não estamos nem percebendo que Ele está atuando no culto, que Ele está operando, que Ele está realizando algo. Eu quero dizer para você que nesta noite, você pode não ter visto muitas coisas aqui, mas Deus operou nesta casa. Deus está trabalhando. Deus falou de várias maneiras nesta casa. De muitas maneiras. Se você quer ter vigor, irmão, às vezes a pessoa fala, eu não sei, eu vou na igreja, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou tão frio, tão vazio, eu acho que até vou mudar de igreja para ver se resolve o problema. Resolve não, irmão. Eu tinha um pastor que dizia que aonde a tartaruga vai, ela leva o casco, não tem como ela andar sem casco. Nós temos que nos posicionarmos, porque a nossa intimidade não começa em culto da igreja. A nossa intimidade começa logo pela manhã, quando nós acordamos e sabemos que estamos com o Senhor e temos intimidade com Ele, ao orarmos, ao lermos a Sua palavra, ao sentirmos a Sua presença. É ligado, é 24 horas ligado, na dependência dEle, mantendo o foco, a atenção em Cristo. Ou a gente volta a atenção para o Senhor, ou nós vamos voltar a atenção para as coisas deste mundo. Ou nós nos voltamos a ter a comunhão com Ele, ou nós vamos ter comunhão com as coisas desta vida. E é interessante porque as consequências de não permanecer em Cristo, irmão, nós começamos a nos separar de Cristo. Começamos a não produzir nada na nossa vida espiritual. Vamos ficando frios, raquíticos, sem forças. Quando você vê uma pessoa muito crítica na igreja, você pode ter certeza que esta pessoa não está bem espiritualmente, irmão. Porque quem está bem espiritualmente está preocupado com Ele, está preocupado com o renovo, está preocupado com a alegria, está preocupado em ser cheio do Espírito Santo,
está preocupado em ser bênção na vida do irmão, em ser algo diferente no meio da sua família, porque ele está ligado. Irmãos, e quem está ligado na videira, tem vigor, tem folha verde, tem flores, tem fruto na estação própria, porque está ligado. E nós precisamos disso. A falta de intimidade com o Senhor está muito grande na nossa vida, gente. Está muito grande. A gente não sente mais. Pastor, a culpa é de Deus? Não. É a igreja, está certo, porque o amor de muitos se esfriou. Não, irmãos. Somos nós que trazemos a presença de Deus para a nossa vida. Somos nós que atraímos a presença de Deus. Mas a gente está tão carnudo, que a gente está tão sem essa intimidade, que tudo é briga, tudo é contenda, tudo nós queremos chutar o balde, e parece que a gente está começando a viver como o mundo vive, igualando. Não, Jesus chamou para ter intimidade. Quem tem intimidade com Ele, tem graça para enfrentar luta, tribulação, o mundo aí fora, as astutas ciladas do inimigo, porque tem intimidade, recebe força, recebe vigor, recebe alegria, recebe paz, recebe avivamento, porque tem intimidade com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. E sem intimidade com Deus, nós perdemos o nosso vigor. Nós perdemos. E quando a gente perde o vigor, irmão, nós começamos a buscar outras coisas para preencher o lugar. E só tem uma coisa: ninguém preenche o lugar de Jesus. Se nós não buscarmos a intimidade, vai ficar o lugar vazio para sempre, porque não tem bens, não tem coisas deste mundo que vai preencher o lugar de Jesus. Só Ele pode preencher a alma do ser humano. Só Ele pode preencher, ninguém mais. A outra coisa que nós precisamos, esperando a vinda de Jesus, não dormindo, atentos, esperando o arrebatamento da igreja, algo importante, que muitas vezes vai nos esfriando. E Deus, fechando a palavra do fruto, o Senhor quer manifestar através das nossas vidas o fruto dele, fruto do Espírito, para que glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. E Deus está nos convidando a esta noite a ter uma dependência do Senhor. Irmãos, quem tem intimidade, coloquei aqui, virei a página, preguei aqui. As qualidades de quem tem intimidade com o Senhor: tem amor, tem paz, tem alegria, tem misericórdia, é bondoso, é misericordioso, resultado de uma vida conectada com Cristo. Com Cristo. Então eu preciso de olhar e dizer: Senhor, por que eu estou sem paz? Opa, eu desconectei, já vou conectar imediatamente. Já vou conectar. Senhor, por que eu estou dessa forma? Eu não tenho misericórdia de ninguém. Vou conectar com o Senhor. Por que eu estou vivendo desse jeito, Senhor? Por que eu não tenho alegria? Irmãos, nós como crentes, nós temos alegria. Se a gente como crente não está tendo alegria, tem algo errado. Pastor, mas a gente sofre, sim. A gente tem choro. A gente tem lágrimas, a gente tem dias difíceis, mas nada disso, irmãos, pode roubar a alegria do Senhor na nossa vida. Eu estou estudando a carta aos Filipenses para ministrar ali na rádio, e eu fiquei pensando: meu Deus, acho que eu até falei isso lá, Paulo tinha tudo para não querer lembrar da cidade de Filipe, o quanto aquele homem foi apedrejado, sofrido, martirizado ali, de muitas formas, mas quando ele lembra, ele sabe que tudo que ele fez ali rendeu uma igreja que estava lá adorando a Deus. Tinha uma serva Lídia, tem uma moça liberta, tinha algo de Deus ali. Por quê? Porque ele estava com a alegria do Senhor. Nós precisamos nos encher da alegria do Senhor, irmãos. Nós não podemos deixar-nos sucumbir pelas tristezas desta vida. Mais do que nunca, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Estarmos ligados nele e produzindo. Deus nos chamou para produzir. E o que eu vou produzir, pastor? O impacto neste mundo. Eu vou produzir o impacto na minha família. Eu vou produzir o impacto no meu local de trabalho.
Eu vou produzir um impacto nesta sociedade, porque eu estou andando com Jesus. A presença dele me faz impactar as pessoas que estão ao meu redor. Aleluia! Lá em Provérbios 28, 13. Outra coisa importante para a nossa caminhada cristã. O que está dizendo lá, irmãos? Pode ler. A igreja lendo. Então, irmãos, o que isso significa? Encobrir transgressões é não reconhecer, não admitir as nossas falhas, até mesmo diante de Deus. Nós precisamos, se nós queremos viver esta geração que nós estamos, fazendo a diferença, vivendo a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos, irmãos, voltar a confessar os nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados, sim. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, as nossas transgressões, parar de encobrir os nossos erros. E às vezes nós encobrimos os nossos erros para não declarar, para que a gente possa ver apenas o erro dos outros. Nós precisamos de olhar e dizer: eu pequei nisso, eu estou vivendo em pecado nisso, essa atitude que eu estou tomando não está correta, eu estou em pecado na minha vida, isso é N coisas, irmão, porque quando fala em pecado parece que só tem adultério e prostituição, parece que só esses dois levam para o inferno, a mentira. E sabe qual é o problema? É da gente começar a acostumar e achar que não tem nada a ver, e que está tudo bem, e a cegueira espiritual vai tomando conta. Mas, quando nós temos a sensibilidade de não encobrir, porque a Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Não tem como, irmãos, eu sentir a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, se eu estiver em pecado. E é tempo da gente colocar a nossa vida em ordem. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. Nem todos nós teremos a oportunidade de estar lá no leito, como uma novela ou um filme, e a gente manda chamar alguém para consertar, de última hora. A gente manda chamar um pastor para confessar o nosso pecado. A nossa vida não é uma novela. A nossa vida é uma realidade. E nós precisamos de parar hoje e dizer: Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor. Eu não quero viver como alguém que está dormindo, mas eu quero viver esperando a tua volta, Senhor. Meu Deus, a gente possa dizer como salmista: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me faça conduzir pelo caminho reto. Reconhecer, irmãos, e dizer: eu pequei. Fazer como o filho pródigo, cair em si. Aquele filho pródigo, ele não chega para o seu pai e diz: olha, pai, eu pequei porque os meus amigos me enganaram. Eu pequei, Senhor, porque alguém me passou para trás. Ele não pôs culpa em ninguém. Ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho. A culpa é minha, pai. Foi eu que saí da tua casa. Foi eu que quis desobedecer. Foi eu que quis viver este mundo aí fora. Mas eu estou de volta, porque eu vi que na tua casa até os teus empregados são bem tratados. E a Bíblia diz que caindo em si, irmão, nesta noite Deus está falando conosco. É noite de nós cairmos em si, confessarmos os nossos pecados, pedir ajuda para o Espírito Santo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Deus está nos dando oportunidades, aleluia, porque escondê-lo vai nos afastar do crescimento, da paz espiritual. Eu vi um médico cristão falando que tem muitas pessoas que estão sofrendo muitas doenças da alma, porque estão ocultando seus erros, ocultando seus pecados e vivendo sofrendo com aquilo. Mas quando confessamos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
Meu irmão, se tem algum pecado nesta noite, que você precisa reconhecer, seja eu, seja você, se aproxime do trono da graça e diga: Senhor, eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais andar em pecado. Meus irmãos não viram, meu marido, a minha esposa, os meus filhos, mas eu estou em pecado. Eu trago algo dentro do meu coração que não te agrada. Mas nesta noite é noite de reconciliação com o Senhor, é noite de libertação, é noite da gente sair daqui dizendo: Pai, há um sangue poderoso, porque a tua palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas todavia se pecardes, tem um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Irmão, nesta noite Deus quer restaurar vidas. E se é algo que precisa confessar para o ministério, procure rapidamente o ministério e conserte o altar, para que você possa prosperar. Esse prosperar não é só dinheiro, é ter uma vida espiritual próspera, é viver uma vida cheia de Deus, cheia da graça, da presença do Senhor. Aleluia, porque o Senhor quer nos libertar. E quando nós alcançamos a misericórdia de Deus, há uma cura na alma, há uma cura no ser. Irmãos, para que a gente ficar carregando culpas, se Jesus já levou as nossas culpas? Para que nós ficarmos carregando fardos do pecado, se o Senhor quer nos trazer libertação? E às vezes eu não estou sentindo a presença do Senhor, porque eu preciso de libertar de algo que está me aprisionando. Às vezes seja qualquer coisa, eu não vou dar nomes, mas poderia dar vários nomes aqui, falar de vários tipos de pecados. Mas você que está aqui nesta noite, não precisa de eu enumerá-los, porque você tem a presença do Espírito Santo, e a palavra já está sendo falada nesta noite, e ela não vai voltar vazia. Eu creio que alguém nesta noite questionou o Senhor, dizendo: Senhor, por que eu não estou prosseguindo nisso? E o Senhor está dizendo: tire isso debaixo da tua tenda, tire isso da tua vida, porque haverá um renovo, haverá algo da minha parte para a tua vida, haverá algo de promessa que eu quero cumprir. Rime cantas tu decomanaia, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Aleluia. E sem a presença, Deus é um Deus misericordioso, irmãos. E glória a Deus por isso, porque Ele nos ama. E quando a gente chega para Ele e diz: Pai, eu pequei contra Ti, Ele diz: tem restauração, traga o anel de volta, põe no dedo, põe vestes limpas, põe as sandálias nos pés, porque tem festa. E Jesus disse que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Eu estava lendo esse versículo hoje, e eu não quero pregar nenhuma heresia, mas o que Deus estava colocando no meu coração, dizendo: quando você confessa o seu pecado, André, quando alguém se arrepende, André, tem festa nos céus. Não é só quando alguém aceita Jesus, o céu se alegra, irmão, quando eu e você tomamos um posicionamento, deixamos o pecado e reconhecemos o sacrifício do Calvário e passamos a viver uma vida de santidade com o Senhor. A outra coisa, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor para os nossos corações. O nosso Deus é Deus de restauração. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, e estás morto. Irmão, o Senhor estava falando com o pastor daquela igreja, acerca daquela igreja. A mensagem para os crentes hoje, usando Apocalipse 3:1, é uma mensagem de alerta. Ele diz: eu sei as tuas obras, vocês têm obras, mas vocês têm um nome, de que vives, estás morto. Irmãos, que coisa triste é o Senhor olhar para mim e dizer: André, você tem nome que está vivo, mas você já morreu há muito tempo. Como diz o povo antigo, só esqueceu de cair. Que coisa tenebrosa é nós acharmos que está tudo bem e não está bem.
E quando nós vemos isso aqui, irmãos, sabe o que isso me leva? A uma rotina sem a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. E o que eu vejo, um alerta para nós aqui, é nós avaliarmos a real condição espiritual. Não se deixe enganar pela reputação, pelas aparências, mas vamos buscar uma fé viva e cheia do Espírito Santo. Irmãos, é assim que Deus nos quer. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso realizar várias coisas na casa do Senhor e estar morto, apenas com o nome de que estou vivo. Mas o Senhor quer restaurar-nos. O Senhor quer que a gente se desperte nesta noite. Ele não quer que a gente tenha nome de vivo e seja morto. Ele quer que a gente esteja vivo, cheio da graça, cheio da alegria da salvação, permanecendo, despertando, aleluia, buscando fortalecer a nossa fé. Irmão, a nossa fé tem que ser viva, tem que estar dentro de nós uma fé viva, uma fé de fervor na nossa vida, uma fé viva, no meio do tempo bom e no meio das tribulações, uma fé, quando nós dissermos eu sou um crente, nós estejamos vivos, a nossa vida viva diante do Senhor, aleluia. E isto é um alerta para a vinda de Jesus, irmãos. Nós precisamos de estarmos vivendo como vivos. Que coisa triste, você já viu alguém dizer assim, olha, eu sou esposa de marido, o marido é vivo, mas como se estivesse morto. Tem um ditado assim, eu não lembro direito. Hã? Viúva de marido vivo. É assim, né? Ou seja, já morreu, está apenas de aparência. Irmãos, Deus não nos chamou para nós vivermos apenas de aparência, que somos uma igreja viva, mas não tem poder, não tem renovo, não tem espiritualidade, não tem oração, não tem palavra, não tem vidas consagradas, não tem vidas íntimas com o Senhor. Isso é aparência, isso é parecendo que estamos vivos. Mas Jesus disse para aquela igreja, vocês estão mortos, apenas uma aparência. Irmão, se o Senhor chegar aqui agora para tomar esse microfone e chamar a cada um de nós pelo nome, qual é a aparência que Ele daria para mim e para você? O que Ele diria sobre a minha fé e a sua fé? Ah, pastor, mas o Senhor, Deus está nos advertindo. Eu relutei para não trazer essa palavra, eu tinha feito um outro esboço da dracma perdida, tão bonito. Mas quando deu 4 horas da tarde, foi isso aqui, que Deus me incomodou. E para não ficar só, como diz os irmãos nas minhas palavras, Deus usa um vaso lá de Uberlândia, para dizer para mim, use o que eu te mandei, porque muitos precisarão da palavra. Não te ocultes e não temas. Irmãos, é com temor e com tremor. Às vezes eu não quero pregar o que eu prego. Às vezes eu não quero exortar. É mais fácil eu dar uma palavra que todo mundo saia daqui dizendo, é só vitória. Mas o Senhor tem me chamado a trazer a igreja a uma vida de comunhão com o Senhor. Porque Jesus ainda não voltou. Mas Deus quer uma igreja fervorosa. Romanos 12:11, já estamos finalizando. Olha o que ele disse ali, Paulo. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, a outra coisa que nós precisamos de não adiar decisões espirituais e mantermos o nosso fervor. Não é tempo da gente estar adiando. O ano que vem eu vou ser mais crente. O ano que vem eu busco o batismo com o Espírito Santo. No próximo mês eu coloco a minha vida em ordem.
No próximo mês eu volto para o círculo de oração. No próximo mês vai entrar o trimestre, eu matriculo na escola dominical. No próximo mês eu vou ler a Bíblia. O que eu não li o ano todo eu vou ler nos 3 meses que faltam. Não adie. Não sejais vagarosos. É tempo de nos levantarmos e sermos uma igreja fervorosa. Fervorosa. É um alerta para nós, irmãos. Não sejais remissos no zelo. É uma linguagem que diz zelo. Vamos ser mais zelosos pela nossa vida espiritual. Vamos ser mais zelosos pela nossa comunhão com o Senhor. Irmão, quem tem compromisso é você com a sua vida espiritual. Pare de dar desculpas dizendo, eu não sou mais crente por causa do meu marido. Não existe isso não, irmão. A Bíblia diz que a mulher, quando ela é crente, ela é tão cheia de Deus que ela santifica o marido que não é crente. A Bíblia diz que quando o homem tem uma mulher que não é crente, por ele ser cheio de Deus, ele santifica a sua mulher que não é crente. Mas a gente fica colocando a culpa em alguém. Mas o Senhor está nos chamando nesta noite. Tenha zelo pela sua vida espiritual. Irmão, ninguém pode zelar pela tua vida a não ser você mesmo. Ninguém pode zelar pela tua comunhão a não ser você mesmo. Eu posso falar, mandar mensagem, espumar o canto da boca. Talvez até vou te irritar dizendo, pastor, de novo, mandando mensagem de novo, eu sei que eu tenho que ir para o culto. Eu sei que eu tenho que ir para a oração. Eu já sei dos meus erros. Não preciso do pastor ficar batendo lá no altar. Mas Deus está tocando a trombeta, irmão. Um dia tudo que se falou nesta casa está registrado diante do Senhor. Ramanagasu de Candarabachai. Esta noite está sendo registrada nos céus. Aonde Deus está falando comigo e com você. Pare de adiar a sua vida espiritual. Comece hoje a ser fervoroso no Espírito. Comece hoje a ser fervoroso no Espírito, porque só sendo fervoroso podemos servir ao Senhor como Ele quer que a gente sirva. Fervorosos no Espírito, permanecendo, pastor, como é que eu faço para ser fervoroso no Espírito? Aleluia! Eu preciso de ter o que Ele está mostrando. O que é ser fervoroso no Espírito? Eu peguei algumas coisas. É uma atitude de entusiasmo. Irmão, o crente que é fervoroso no Espírito, ele está entusiasmado. Até quando ele vai para a igreja, ele tem alegria. Estou indo para a casa do Senhor, meu irmão. Você não quer ir? Fica aí que eu estou subindo para adorar. Aleluia, ele tem entusiasmo. Irmão, vamos cantar um hino. Meu Deus, para que essa barulheira? Vamos lá, a orquestra começa. E a irmã Selma orou aqui dizendo que sentiu a presença de Deus ali. Ele está tocando, está falando em língua. Ele está tocando e está glorificando. Está regendo porque ele está cheio de entusiasmo. Irmão, você já pensou? Eu estava vendo esses dias, tem até uns cultos fúnebres aí que eu acho que até está entusiasmado demais, mas tem entusiasmo. A gente parece que vem para a casa do Senhor sem entusiasmo. Aí eu vou chegar lá, é a mesma coisa. Vai cantar 3 hinos da harpa, vai ler a palavra, já não aguento mais a liturgia. Mas quando ele está cheio de entusiasmo, começa o hino da harpa. Que saudosa lembrança. Opa! Ei, Jesus, que vontade de chegar logo nessa Jerusalém celestial. O irmão diz, vamos orar, irmão, vamos. Vamos cantar louvores. Vamos buscar. Agora, quando a gente não tem entusiasmo, diz, meu Deus, para que dia de domingo 10 minutos de oração de joelho? Não tem entusiasmo, irmão. Nem para dar a paz do Senhor. Tem gente que está tão sem entusiasmo que nem a paz do Senhor ele tem entusiasmo para dar. Irmão, pega na mão desse irmão e diga a paz do Senhor, meu irmão. Ele diz, esse irmão parece que está doido. Diz, estou mesmo, doidinho por Jesus. Pelas coisas do Senhor. Pela alegria de estar na casa do Senhor. Entusiasmado. Aleluia. Cheio de coragem.
Irmãos, quando nós estamos fervorosos no Espírito, a gente está entusiasmado. Alguém diz assim, eu não gosto do pastor André, e o pastor André diz, mas eu te amo. Vou continuar fazendo a obra. Quando a gente está fervoroso no Espírito, irmão, ninguém vai nos derrubar da posição que Deus nos coloca. Ninguém vai nos parar, ninguém vai impedir. Irmão, você já pensou, se eu chegasse aqui na frente e dissesse, irmãos, eu acho que eu vou entregar a igreja para o pastor Josué, porque tem um irmão que não gosta de mim, ele vai ter que me amar, porque nós vamos para o mesmo céu. E eu vou começar a orar por ele, dizer, Jesus, faz esse irmão me amar. Mas eu vou perder o entusiasmo. Mas quando nós estamos entusiasmados, aleluia, nós temos coragem. Irmão, vamos ali expulsar o demônio. Deus me livre. Quem está fervoroso no Espírito, irmão, quando ele vai chegando lá na porta da casa do endemoniado, o diabo já começa a gritar lá dentro e já quer sair, porque sabe que tem alguém entusiasmado, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Vamos orar para Jesus curar. Ah, meu Deus, aquela irmã, não, o médico já disse que, olha, tem esperança, mas não. Mas o crente cheio de entusiasmo, diz Jesus, a irmã tem 80, mas o Senhor pode dar 120 se tu queres, porque a tua palavra diz que Moisés tinha 120 anos quando morreu, a visão dele era normal e não faltou vigor nele. Até nisso, irmão, parece que a gente vai orar para o idoso na igreja, a gente já diz, já está na beiradinha da sepultura, quase que a gente empurra. Eu quero dizer para você que tem irmão de idoso, irmão, que Deus levanta. Restaura a saúde, põe de pé, e o novinho, durinho, vai embora. Então quando a gente orar, ore com entusiasmo. Vamos cantar, cante com entusiasmo. Sabe o que é isso? Quem está no fervor do Espírito. Aí quem não está, fica assim, para que esse barulho todo? Para que chorar na igreja? Não, se eu fosse a irmã eu tinha vergonha. Os outros vão pensar que o marido dela bateu nela. Irmão, quem pensar isso dentro da igreja, precisa se converter. Porque quem é crente de verdade sabe que aqui a gente chora. Sabe que aqui a gente dá brado de glória a Deus e aleluia. Sabe que aqui a gente geme na presença dEle. Porque às vezes não temos palavra para orar. Porque estamos na casa do Senhor. Estamos na presença do Senhor. Igreja do Itaguaí. Vamos ser fervorosos no Espírito. Vamos ser mais animados. Vamos levantar a cabeça. Vamos prosseguir para o nosso alvo, que é Jesus. Vamos nos animar. É batizado com o Espírito Santo. Jesus, por que eu não estou falando em língua? Tem coisa errada. Vou buscar o fervor. O próximo culto, irmão, ele está edificando a si mesmo. Deus renova até o dom de língua. Deus renova. Deus enche do Espírito Santo. Ah, tem dia que a gente está com saudade de ouvir as línguas estranhas na igreja. E tem crente que fica assim, para que falar língua? Um dia alguém falou para mim assim, quando está pregando, não precisa de falar língua estranha. Eu falei, se você não quiser falar, não fala. Mas se Deus me encher e me der vontade, eu vou falar. Porque quando eu paro para falar, eu estou edificando a mim mesmo. Diz as Sagradas Escrituras. E eu fico com a Bíblia. E não com o crítico. Irmão, não deixe o seu fervor apagar por causa de alguém. Tem gente que chega tão fervoroso na igreja. E de repente ele vai andando com o pavio apagado. Em vez dele acender o pavio apagado, ele permite o apagado apagar ele. Não permita ninguém apagar a sua comunhão. Seja cheio do Espírito Santo. Seja animado. Seja corajoso. Irmão, tem dia que a gente é tão corajoso que a gente ora para alguém e Jesus disse, diga que eu fiz a obra. Aí a gente vai embora, irmão, aquela pessoa, Jesus amado, amanhã quando encontrar o irmão. Aí Deus é tão bom, irmão, que de madrugada o irmão manda a mensagem. Pastor, Deus fez uma grande obra, de graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser fervorosos no Espírito. Não é carnal, mas fervorosos. Jesus quer batizar com o Espírito Santo no nosso meio. Irmãos, eu não preciso de gastar com pregador. Trazer lá do outro lado do mundo, para ele chegar aqui
e pôr a mão na cabeça para vocês receberem o Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos? É buscar esse fervor. Buscar esse fervor. Um dia uma irmã disse: pastor, eu não falo em línguas mais, porque um dia alguém me repreendeu, e eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu digo: você está perdendo tempo. Fale em línguas. Glorifique o Senhor. Exalte o nome dEle. E o nome do Senhor será glorificado. E eu fecho essa palavra te convidando para se colocar em pé. Eu vou orar. Eu tinha posto outra coisa que nós precisamos de abandonar, que abandona que impede a adoração, que afasta a presença, é murmuração. E a última coisa que eu tinha colocado, tem hora que a gente põe tanta coisa, né, pastor Isaías, mas não dá conta. A última coisa que eu tinha colocado, não confie em você mesmo, confie no Senhor. Jeremias 17:5. Não confie na força do seu braço. Põe aí para mim, Jeremias 17:5. Acho que é 5 mesmo que eu pus aqui. 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que é isso, pastor? Faz da carne o seu braço, que apoia nas suas próprias forças, no seu próprio intelecto, nos seus próprios recursos. Mas aqui, coloque as suas esperanças no Senhor. Irmãos, vamos sair desse culto hoje, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero viver uma vida cristã de acordo com a tua palavra.